Bom dia, pessoal. Faz tempo que eu não faço um vídeo, né? Na verdade, não andei um tempo meio sem vontade de falar. Como vocês sabem, eu acho que eu já falei no outro vídeo, no último, que eu estou afastada. Eu estou afastada bastante dias para mim, né? Por conta da minha fibromialgia. E foi inevitável pegar esse afastamento. Eu estava num momento bem terrível das dores e a gente fica atacada, né, de tudo. Mexe tudo, mentalmente, o corpo, mexe com tudo, né? Quando tu estás muito atacada, que as pessoas às vezes não podem nem te tocar, que dói. E hoje eu vim aqui para falar mais um pouquinho sobre a fibra, porque é muito triste quando a gente vê que as pessoas muitas vezes não acreditam no que a gente diz que sente. Infelizmente, não tem um exame que mostre para todo mundo um exame que comprove a fibromialgia. Não existe exame. A fibromialgia é por tudo que tu contas para o médico, é pelos exames que ele te passa para fazer, para ver se não é mais nenhuma coisa, para descartar outros problemas que pode acontecer. Pode ser um reumatismo, pode ser uma infecção no corpo em algum lugar, pode ser muita coisa. Então, a fibromialgia, ela é constatada pelo médico. E a minha fibromialgia, eu já expliquei aqui para vocês, que eu tenho dores há muito tempo no corpo, só que eu achava que era normal da depressão. Porque desde que eu tive minha crise mesmo de depressão aos 22 anos, que eu comecei a ter muita dor no corpo. Muita dor no corpo. Eu dormia mal, eu acordava cheia de dores no corpo, vontade de me apertar toda, e isso era todo dia, era frequente. Só que eu nunca tinha escutado falar em fibromialgia, nunca. Até eu ter ido no reumatologista em 2012, acredito. Ele me passou alguns exames e por tudo que eu falava, as dores que eu sentia, ele comprovou, já que eu tinha fibromialgia naquela época. E talvez que eu já tivesse desde a época que eu comecei com a depressão. Só que eu nunca procurei médico para ver isso, porque eu achava que era normal. A depressão deve dar dor no corpo, ponto. E às vezes, gente, a gente fala com as pessoas e as pessoas parecem que não acreditam. É que, na verdade, o que sustenta que realmente tu tem fibromialgia é o laudo do médico. Normalmente de um reumatologista. E eu tenho o laudo da psiquiatra, eu tenho o laudo do reumatologista. Então, assim, muita gente acha que é fita. Não é. Ah, mas como é que tu uma hora estás mancando, outra hora tu não estás mancando? Porque é assim que funciona. É assim que funciona. Tem dias que tu tá mancando como se tu tivesse com o pé torcido. Tem dias que tu estás tão sensível que ninguém pode te apertar. Te encostar o dedo, às vezes, dói. Um abraço muito apertado, às vezes, dói. Então, gente, a gente tem que ter essa consciência que ninguém vai querer ter uma doença. Ninguém vai querer ter dor. Só Deus sabe quanto me custou tirar esse afastamento. Porque parece que tu te sente inútil. Porque tu trabalhando, tu tá te ocupando, né?
Embora em casa tu faça isso, tu faça aquilo, tu faça aquilo outro, faça as tuas voltas, mesmo assim, não é o teu trabalho. E eu tinha falado com o médico, então, já que ele queria me dar afastamento, que ele me desse só 1 mês, mas ele disse não, o mínimo é 2. Porque o seu caso é fibromialgia. E todo mundo sabe como é trabalhar com fibromialgia. Tem muita gente que diz para mim que tem fibromialgia, mas nunca foram no médico, nunca foram fazer um laudo. E dizem, não, mas eu tenho. Tem, tá. E o laudo? O médico te deu um laudo para provar? Não, ela tem fibromialgia? Mas as pessoas dizem que tem. Gente, não é assim. Não é assim. Que eu tenho dor no corpo, é fibromialgia. Não. Às vezes tu tá muito cansada e te dá dor no corpo. Às vezes tu estás com esgotamento mental, te dá dor no corpo. Às vezes tu tá com esgotamento físico e te dá dor no corpo. Mas não quer dizer que tu tenhas fibromialgia. É como a depressão. A depressão não é porque tu tens dias que tu estás triste que tu tem depressão. Porque, gente, nós não somos felizes, alegres todos os dias. Isso não existe. Não existe. Tem dias que a gente está bem, tem dia que a gente não está, tem dia que a gente está para cima, tem dia que a gente está para baixo. Mas não quer dizer que isso seja depressão. Mas aí tu fala com as pessoas, mas eu tenho depressão. Tá, o psiquiatra disse que tu tem depressão? E nem toma remédio para depressão. Então, a gente tem que deixar bem claro, gente. A gente tem que saber diferenciar as situações. Esses dias eu me abaixei aqui, o meu filho disse, pois é, tu tem dor, e olha aí como é que tu abaixasse bem. Tem dias que eu me abaixo super bem. E tem dias que eu me abaixo, quando eu volto, parece que eu vou paralisar tudo. Tem dia que eu tô com uma dor tão forte no pé que eu tô mancando. Tem horas que eu já não tô. Tem dias que eu tô com umas dores fortes nos ombros, que parece que vão cair meus ombros, e tem dias que eu não tô. Porque a fibromialgia, as dores não são constantes e no mesmo lugar. Mas são em vários lugares, são em várias partes do corpo. E tudo amplia, toda dor amplia, para quem tem fibromialgia, né? Então, gente, quem acha que tem que buscar um laudo, tem que buscar um médico, ver se realmente tem. E não ficar falando. Porque assim, gente, ontem ainda meu filho disse, mãe, tu parece que ficas contente por usar essa cordinha da fibromialgia. Eu disse, eu tenho que usar. A pessoa com doença oculta tem que também mostrar que tem doença oculta. Porque agora eu posso pegar o ônibus gratuito. Mas por quê? Porque foi comprovado por laudos, por exames, que eu tenho fibromialgia. Aí eu tenho que usar aquele colarzinho de girassol. E eu tenho o cartão do ônibus, que eu posso pegar qualquer ônibus gratuito. Mas por quê? Não foi feito assim. Foi tudo feito pela Fundação Catarinense. Mas pediram laudo, pediram um monte de coisa. Então, gente, a gente não pode estar criando na nossa cabeça uma coisa que não é.
Mas o que me chateia é quando eu falo que eu tenho e tem gente que não acredita. Não acredita por quê? Porque não tem um exame na mão para mostrar. A fibromialgia não tem exame que mostre. O reumatologista passou para mim alguns exames de sangue para ver se comprovava um outro tipo de coisa. Ali mostrou apenas que eu tenho tendência a ter reumatismo. Mas é uma pequena tendência. Posso nem ter. Porque a minha avó já tinha tudo quanto era doença. Então, é muito genético isso. Então, aí ele disse, não, agora sim está comprovado que tu tens a fibromialgia, para ter dor no corpo todo. Gente, eu estava pensando até que eu tinha um câncer. Sério? De tanta dor. Eu não tinha mais vontade de trabalhar. Eu estava indo me arrastando. Eu não tinha vontade de estar com gente. Eu não tinha vontade de estar na claridade. Tudo me incomodava. Por quê? Porque eu estava cheia de dor. Gente, não é fácil ter dor. Não é fácil ter dor, gente. Agora, eu jamais, na minha vida, inventaria uma coisa, uma doença, só para mostrar para os outros que eu tenho. Ah, estou contente que eu tenho fibromialgia. Não. Ela me impede de um monte de coisa. Ela me tirou a vontade de tudo, de sair de tudo. Eu não tenho vontade de sair de casa. Eu estou afastada. Eu acho que eu saí umas 3 vezes para ir a médico, para ir ao supermercado. Por quê? Porque eu não tenho vontade de sair. Eu não tenho vontade de ir a lugar nenhum. Porque eu tenho vontade de ficar encolhida. E quando a dor é muito forte, eu tenho vontade de me apertar toda. Então, gente, a gente tem que saber o que é uma coisa e o que é outra coisa. Tu tem um problema na coluna, não quer dizer que tu tem fibromialgia. Eu tenho problema na coluna. Tem de tudo na coluna. Mas claro que agora eu sinto por quê? Porque eu tenho a fibromialgia. E amplia. Aí dói tudo o que eu já tinha problema. Os joelhos. Então, gente, a gente tem que ser muito claro nas coisas. E principalmente não duvidar de quando alguém diz que tem. Porque a gente se sente mal com isso, gente. Um médico não ia inventar que eu tenho fibromialgia. Eu não vou inventar que estou cheia de dor. Tá certo? Às vezes eu arrumo um pretexto para não sair. Porque eu não tenho vontade. Parece que vai me dar um pânico se eu sair. Mas não é porque eu não gosto de sair. É porque às vezes para mim é muito difícil querer sair com dor. E aí tu te acomoda dentro de casa, tu vai ficando dentro de casa, tu vai ficando dentro de casa. Mas a gente tem que cuidar, gente, com essa coisa de dizer, eu também tenho, eu tenho depressão. Mas nunca fui um psiquiatra. Não faz tratamento com psiquiatra e psicólogo. Eu tenho fibromialgia, mas nunca trouxe um laudo. Toma cuidado, gente. Não queira ter o que você não tem. Não deseje ter o que você não tem. Que só quem sabe é quem sente na pele. Eu sempre digo, não julga ninguém. Que só quem sabe é quem sente na pele. A gente tem que parar com essa coisa de julgar as pessoas. Cada um sabe onde aperta o sapato. Não julgue as pessoas para amanhã ou depois não ser julgado também. Tenha empatia. E o meu recado é esse. Um ótimo domingo, uma ótima semana e fiquem todos bem.